Barnabás Varga é o nome do internacional húngaro e é também nome do susto que marcou a noite de ontem no Euro 2024. O avançado chocou com o guarda-redes escocês Angus Gunn e ficou estendido no campo. Foi rodeado por colegas de equipa e elementos da segurança do estádio para que as câmaras de televisão não lhe sugassem o sofrimento. O Escócia-Hungria esteve interrompido durante alguns minutos. Mais tarde, soube-se que o jogador do Ferencváros não corre perigo de vida. Ainda assim, partiu alguns ossos da cara e sofreu uma concussão. Males menores para o aparato que a situação causou. O meu nome é Francisco Martins e hoje, como sempre, tenho comigo o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha, analistas da Tribuna Expresso, para fazermos um raio-x a assuntos bem menos importantes do que a integridade física de um jogador. Tudo bem com vocês? Tudo Olá, ótimo. Francisco, olá a todos. Olá, Francisco, e cumprimentos a todos. Temos então o primeiro grupo com a classificação definida. A Alemanha venceu o grupo A, a Suíça ficou no segundo lugar, a Hungria em terceiro e a Escócia terminou em último. Na derradeira jornada, a Alemanha e a Suíça empataram 1, com os germânicos a chegarem à igualdade já para lá dos 90, e só assim é que impediram que fossem os helvéticos a ficarem com a liderança do grupo A. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, ficarias surpreendido se tivesse sido a Suíça a seguir em frente como no primeiro lugar? Se me perguntasses antes do jogo, dir-te-ia que seria surpreendente. Depois de ver o jogo, aquilo que foi surpreendente foi até, se quiseres, até determinada altura, a hipótese que a Suíça teve, mais do que em uma da ocasião, de fazer o 0-2 e resolver o grupo. Ou seja, do meu ponto de vista, olhando para aquilo que foi o jogo, foi uma exibição da Alemanha muito interessante, até mais ou menos à meia hora de jogo, à altura em que a Suíça acaba por se adiantar com o gol do Ndoj, mas fantástica contra-transição, com o Rieder a ter um papel absolutamente determinante, quer na recuperação, quer depois no passe, e depois até na forma como o Ndoj, a partir de uma má recepção, acaba por fazer com que a bola entrasse no corredor esquerdo no Freuler, que se envolveu na jogada do ponto de vista ofensivo, e depois na assistência para Ndoj acabar por fazer uma definição muito boa. A partir daí, notei uma Alemanha completamente diferente daquilo que tem sido até o momento, ou seja, com uma criatividade muito reduzida, mesmo tendo por momentos a posse de bola, e sobretudo na segunda parte cheguei a pensar que a Alemanha estava mais interessada em mudar de lugar de árvore, dentro da árvore da fase final, o que me parecia um disparate total, do que em procurar empatar o jogo ou até produzir uma reviravolta. As primeiras substituições, aliás, para além da questão das primeiras substituições ter sido a entrada do Schlotterbeck e do Raum, e eu creio que a entrada do Raum é importante porque, do meu ponto de vista, é o lateral esquerdo que pode ser mais importante a nível de ataque à profundidade, e acaba por ser ele a fazer a assistência para o golo do Füllkrug, mas Nagelsmann continua a preferir o Mittelstadt, que é um lateral esquerdo que, mesmo oferecendo alguma coisa do ponto de vista ofensivo, não tem a qualidade definidora do Raum, mas garante do ponto de vista defensivo, dir-te-ia, mais consistência do que o Raum. Mas a substituição que mais me surpreendeu acabou por ser a segunda, logo a seguir às duas primeiras, quando opta pela primeira entrada do Bayer em detrimento do Füllkrug. E aí achei realmente estranho colocar o Bayer como referência ofensiva. Eu sei que ele fez uma ótima época no Hoffenheim, mas sobretudo quando tens um jogador como o Füllkrug no banco, não ser a opção prioritária, deu-me a entender que, até pelo registro demasiado pausado da seleção alemã, que ia ser difícil acabar por chegar com qualidade às zonas de finalização. Junto a isso, obviamente, a organização defensiva da Suíça, que foi bastante interessante e foi uma forma que nenhuma seleção tinha colocado em dificuldades a seleção alemã, mas depois no final, e dir-te-ia, depois da Suíça ter em contra-ataque e até numa situação de ataque posicional, ter tido 2-3 oportunidades para fazer o 0-2, que me daria aí nessa altura
que não seria para mim surpresa, acabou por ser a Alemanha numa jogada de insistência, com a bola a rodar do corredor direito, passando pelo corredor central, até entrar no corredor esquerdo, com o Raum a assistir o Füllkrug para o gol que acabou por determinar o empate e a vitória da Alemanha no grupo. Tomás, vocês tinham sido bastante elogiosos da proposta de jogo da Suíça na primeira jornada. Sentes que contribuiu para o sucesso relativo que a equipa teve neste jogo contra a Alemanha, a possibilidade de anular Wirtz, Musiala e Kroos e consequentemente a criatividade da Alemanha? Sim, sem dúvida. Aquilo que se viu é que ao primeiro teste realmente sério, porque Escócia e Hungria, enfim, pouco incomodaram, mais a Escócia do que a Hungria, que apesar de tudo teve algumas oportunidades, mas a Suíça percebeu bem a Alemanha e Murat Yakin é certamente um dos melhores selecionadores em termos de astúcia tática desta fase de grupos. Aqui, com um trabalho importante dos médios a condicionar os médios adversários, neste caso os médios alemães. É verdade que entraram algumas bolas a partir de Toni Kroos, mas também houve mérito da Suíça na forma como provocou vários erros na construção alemã. E aí ficou exposta a habilidade na transição defensiva e também na coordenação da última linha. E é uma ideia que já tenho deixado desde o início. Esta linha defensiva de Nagelsmann não impressiona e não garante muita consistência. E terá que sofrer ajustes em breve. Há ajustes forçados, desde logo. Jonathan Tah não vai jogar, portanto Schlotterbeck vai ser o central titular nos oitavos de final. E o próprio Rudiger também foi dos jogadores que saiu mais debilitados fisicamente do jogo de ontem. E sofreu bastante com Ndoi, sobretudo. Ndoi, enquanto teve energia, fez muitas marcações de profundidade, é um jogador rápido, que conseguiu desta vez também marcar. Por isso o ataque suíço, com muita complementaridade, embolou nem sempre a decidir da melhor forma, mas a mostrar-se em apoio, e depois muita velocidade de Ndoi e Rieder a alternar entre movimentos de apoio e movimentos mais de profundidade. Exatamente. Este trio suíço deu muitas dificuldades à defesa alemã, e com defesa falo também da zona central do meio campo, por isso não impressionou a Alemanha, mais defensivamente, e aí preocupa e deve preocupar Nagelsmann. Acredito também que Raum pode ganhar lugar, até pelo que acrescenta ofensivamente. Mittelstadt é um jogador algo limitado no último terço, Raum tem mais criatividade e mais soluções. Por isso vamos ver como é que a Alemanha evolui, mas impressionado com a Suíça e com o trabalho tático de Murat Yakin, com jogadores como Akanji, que foi gigante, ou Xhaka em destaque. Sem dúvida. Nós tivemos Francisco, deixa-me só, até muito rapidamente, só para complementar aqui uma ideia do Tomás, e o Tomás concordará quase certeza comigo, se não concordar está à vontade para o dizer. Nós elogiamos a Suíça no primeiro jogo, principalmente por aquilo que a Suíça ofereceu do ponto de vista ofensivo, ou seja, toda a variabilidade ofensiva que a equipa mostrou, com trocas posicionais, lances muito bem gizados, principalmente com a Bichara a entrar no corredor central. Neste terceiro jogo, aquilo que impressionou, e o segundo não foi tão impressionante, mas no terceiro jogo aquilo que a impressionou foi a organização defensiva da Suíça e a capacidade para metamorfosear a transição ofensiva em contragolpe ou em ataque rápido. E já jogou com 3 avançados diferentes. É isso mesmo, Tomás. Já jogou Douá, já jogou neste último jogo o Embolo, e também, se me permitires, até podemos dizer que jogou com 4, porque o Amdouni chegou a entrar do banco para ser avançado centro, mas agora parece ser mais um avançado interior nas apostas do Murat Yakin, ainda recordando que Okafor não tem tido tempo de utilização. Mas dizia que, sobretudo do ponto de vista defensivo, houve a tal dificuldade que o Tomás disse em condicionar a entrada da bola, a saída de bola do Kroos, mas sobretudo houve muita inteligência na forma como a equipa controlou as entrelinhas sem afundar excessivamente, ou seja, a linha defensiva nunca afundou e sobretudo houve capacidade de Freuler e de Xhaka e do Rieder, principalmente do ponto de vista defensivo, ou seja, a condicionarem a entrada nas entrelinhas, e algo que foi uma novidade para nós e que o Tomás salientou e muito bem, que foi a dificuldade que houve em ligar o meio-campo com o ataque na seleção germânica, principalmente por secar a Akanji, que faz um jogo extraordinário, e concordo inteiramente com o Tomás, e o Rodrigues, que muitas vezes provocaram situações de 1 contra 1, ou seja, houve referências individuais claras, e isso ajudou muito a que a bola não chegasse da melhor forma, quer ao Musiala, quer ao Wirtz, quer ao Wirtz na segunda parte, sobretudo, deu bastantes soluções individualmente. Exatamente. E foi o jogador que desbloqueou, se quiseres, do ponto de vista ofensivo o jogo para a Alemanha, e que tornou mais difícil esta organização defensiva por parte da Suíça.
E uma última nota, para passarmos ao tema seguinte, é a forma como Nagelsmann tem alternativa dentro dos convocados, que é Füllkrug, sobretudo. Com Füllkrug em campo, a Alemanha tem uma pele diferente e pode atacar o adversário de outra forma. Avançamos então. Esta segunda-feira o Grupo da Morte vai também ter um desfecho. A Croácia e a Itália defrontam-se em Leipzig, ao mesmo tempo que a Albânia e Espanha se defrontam em Düsseldorf. A seleção espanhola já garantiu o primeiro lugar e a qualificação para os oitavos de final, mas as restantes equipas ainda têm muito em jogo. Olhando concretamente para o jogo da Itália, o grande desafio de Spalletti será devolver algum ânimo à Squadra Azzurra, depois da exibição de menor nível contra a Espanha, e segundo a imprensa italiana são esperadas alterações no 11 inicial, desde logo porque Di Marco deverá dar lugar a Darmian, o que por si só já é uma troca relevante, mas vocês confirmarão. Mas também no meio campo, Cristante e Cambiasso devem alinhar de início. Tomás, parecem-te mudanças com impacto na forma como os campeões em título vão entrar em campo? Sim, diria que Spalletti era obrigado sim ou sim a adaptar a equipa depois do que aconteceu contra a seleção espanhola. Há algo aqui, uma boa notícia, é que a Espanha tem extremos vertiginosos que vão sempre para cima, a Croácia não tem muito esse tipo de jogador. Verdade. E desde logo isto dá outro conforto à seleção italiana. Agora, parece-me que Spalletti vai tentar moldar a equipa para ser mais competitiva, percebendo que aquela linha de 4 com laterais tão frágeis, sobretudo Di Marco em linha de 4, pode pedir outras coisas e acredito que vai fazer essas mudanças. Darmian é um jogador mais estável para proteger o flanco. Depois, ofensivamente, ficam mais dúvidas. Cristante pode ser o tal médio mais posicional que a Itália não tinha. Jorginho é obviamente um jogador muito forte com bola, mas veremos se mantém o lugar no 11. Diria que a chave para a Itália e para Spalletti é estabilizar defensivamente para depois competir e atacar melhor, porque a Itália foi banalizada no jogo com a Espanha, não conseguiu defender-se nem alto nem baixo, e aí obviamente também não consegue atacar porque está a jogar muito atrás, sempre sem bola. Isso desta vez não poderá acontecer. Agora, insisto na ideia, também é preciso que Dalic faça esse trabalho, porque a Croácia da primeira parte contra a Albânia só jogou no pé, não tinha soluções, não tinha rasgo, e isso pode deixar a Croácia em dificuldades. E Tomás, não sei se concordas comigo, que é a questão do jogador que a Roberto Martínez elegeu como o melhor do mundo em 2023, o Marcelo Brozovic, está a ser muito provavelmente o pior jogador do 11 da Croácia. E eu não sei se a Croácia não retirará mais partido de jogar com o Modric e o Kovacic numa primeira linha e depois colocar o Susic à frente dos dois jogadores. Eu creio foi o que fez na segunda parte. Exatamente, foi a melhor versão da Croácia e talvez haja aqui também uma possibilidade que me parece interessante, e não sei se concordarás comigo, mas estás à vontade para contrariar, que é a hipótese do Pasalic jogar a partir da ala direita, porque acho que tenha oferecido do ponto de vista ofensivo mais que o Maier, e é uma solução para finalizações ao segundo poste, sobretudo num espaço que não terá Di Marco, e Darmian ou Cambiasso, que também é colocado como hipótese para jogar como defesa esquerdo, podem vir a ter problemas, e sobretudo algo que me parece difícil, que é, e por acaso até fora, em off, já tive a oportunidade de falar com o Tomás sobre isso e concordarmos os dois. Falta à Croácia uma referência ofensiva do nível dos jogadores que tem no meio campo. Não há um Davor Šuker nesta seleção, mas apesar de tudo, parece-me que Budimir, principalmente num duelo entre Calafiori e Bastoni, pode ter mais capacidade para produzir desequilíbrios do que Petkovic, que para mim é muito limitado. A imprensa croata estava a apontar Kramaric à titularidade neste jogo. Sim, que é uma hipótese, o Kramaric jogar como referência ofensiva. Do meu ponto de vista, faz mais sentido ser o Budimir, mas a ideia daquilo que eu li também, como tu disseste e muito bem, na imprensa croata, é jogar com dois jogadores mais móveis, o Pasalic e o Susic no apoio ao Kramaric, mas muito sinceramente... Chegam muito à área para finalizar. Exatamente. E Kramaric faz mais movimentos de apoio também. Exatamente, e eu acho que isso é uma solução interessante, mas é bastante discutível, até que tal própria questão do Brozovic estar a fazer um europeu muito fraco face àquilo que é a sua qualidade e aquilo que foi, há 1 ano e meio, a sua participação no Mundial 2022. E Rui, tendo em conta essa eventual mobilidade, o músculo de Cristante na zona central do terreno da seleção italiana acrescenta?
É aquilo que o Tomás disse, eu creio que pode ser um elemento muito importante a nível do meio campo defensivo, mas eu não olho para o Cristante como um jogador que seja apenas dimensão física. Há uma parte de dimensão cerebral e técnica também muito importante no Cristante. É um jogador que sabe tratar a bola, é um jogador com qualidade de passe, e se repararem, mesmo no último jogo diante da Espanha, das poucas investidas ofensivas que a equipa da Itália conseguiu ter no jogo, acabou por ser um desdobramento do Cristante pelo corredor direito. A minha grande questão é se, com a entrada de Cristante como titular, o Jorginho sai da equipa ou não, e esse ponto pode ser um ponto importante, e creio que é preciso, em termos de complementariedade dos médios, ser uma Itália muito mais próxima do primeiro jogo, sobretudo com aquela questão do Barella ser segundo médio, e depois, do ponto de vista ofensivo, se quiseres, desdobrar-se e surgir em zona de finalização, e sobretudo à entrada da área, e depois a capacidade que o Fratesi e o Pellegrini, se forem as opções iniciais, terem, como tiveram no primeiro jogo, para entrar na área e concluírem as jogadas, porque há um aspecto que me parece determinante na Itália, é que Scamacca não perca a titularidade fruto daquilo que foi o último jogo, porque Scamacca é o jogador menos culpado da exibição da Itália. Agora, a Itália precisa de se aproximar de Scamacca e não ter Scamacca a 60 metros da baliza. Scamacca, que também está a ser apontado ao banco de suplentes, eventualmente Retegui pode ser o titular. Não concordo minimamente, mas percebo e li exatamente o mesmo que tu. Exatamente. Vamos só tocar aqui ligeiramente no Albânia-Espanha. São esperadas muitas mudanças do lado espanhol, até porque é uma equipa que já tem uma identidade bastante cimentada e traz resultados mesmo antes do europeu, algo que, por exemplo, não acontecia com a Alemanha. A Albânia, por outro lado, está aqui viva na reta final da fase de grupos, quando se calhar também não esperava. Como é que vocês olham, em notas curtas, como é que vocês olham para este encontro? Força, Tomás. A Albânia já mostrou ser uma seleção competitiva e diria que da primeira para a segunda jornada melhorou muito, ou seja, contra a Croácia foi até superior em bastantes momentos do jogo, nomeadamente na primeira parte, e por isso contra uma Espanha alternativa não é claro que os espanhóis sejam muito superiores, porque a Albânia ainda tem hipóteses de apuramento, tem de vencer, com toda a certeza, mas não deixa de ser uma miragem para os albaneses, e já se percebeu que com a entrada no 11 de Manai, que é um avançado que segura muito bem a bola, com os movimentos de Lachi para finalizar, com a criatividade de Azani e de Bayrami. Há aqui alguns argumentos ofensivos e a Espanha pode não ter um nível de controlo como teve, por exemplo, no jogo com a Itália, lá está, num cenário em que o 11 muda e pode não ter a mesma rotina. Rui, esta Albânia que se embala do ponto de vista emocional também pode ser bastante perigosa. Pode, e sobretudo tem um apoio importantíssimo a partir das bancadas. O Tomás tocou nos pontos essenciais da seleção da Albânia, e eu creio que a Albânia, para conseguir repartir jogo em alguns momentos com a Espanha, porque acredito que inicialmente vai ser uma seleção mais expectante, mas passa muito pela capacidade de passe do Aslani, para depois ativar todos os jogadores que o Tomás disse, principalmente a criatividade do Azani no corredor direito, que é um jogador muito interessante, mas por norma rende principalmente 60, 70 minutos, e esse aspecto é importante. Obviamente Bayrami a partir do corredor esquerdo e aquilo que o Tomás referenciou, ou seja, o Manai acaba por ser um avançado mais trabalhador e permite muitas vezes que o Lachi tenha momentos de assalto à profundidade e acabe por surgir como referência ofensiva. Do lado da Espanha, percebo a rotação promovida por Luís de la Fuente. Estou com muito expectante para ver o que é que oferecerá Grimaldo do ponto de vista ofensivo a partir da posição de lateral esquerdo, e obviamente quando olhamos para a possibilidade de jogar com o meio campo com Zubimendi, Mikel Merino ou Fermín López, é certo que não é o meio campo titular, mas são jogadores que têm qualidade para estar numa seleção espanhola e também para produzirem diferenças. Agora, aquilo que me parece, e é onde se pode notar a maior diferença, é não haver Lamine Yamal e Nico Williams para produzirem desequilíbrios neste jogo mais vertical, se quisermos, da Espanha, e como é que jogadores com características diferentes como o Ferran Torres ou o próprio Dani Olmo, que eu creio que poderá ter aqui uma oportunidade excelente neste jogo para explodir, vão oferecer do ponto de vista ofensivo à seleção espanhola, sabendo também que a referência ofensiva, à partida sendo o Oyarzabal, tem características diferentes claramente de Morata. Não é um jogador tanto de apoios frontais, mas também é muito incisivo no ataque à profundidade.
Vamos ver como se adapta o tiki-taka com pitons, como já dizem em Espanha, e destacar também que provavelmente existe alguma probabilidade do terceiro classificado deste grupo não ser um dos menores que vai seguir em frente. Serão contas para fazermos mais ao pormenor no dia de amanhã, quando vamos regressar com um novo episódio do No Princípio Era a Bola. Continua a dar-nos ouvidos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.